E começamos a nossa terceira aula da Maratona MQV, como ler a Bíblia diariamente sem desculpas. Deus já nos trouxe muita coisa boa, né? Na primeira aula nós aprendemos ali qual é o impacto da leitura frequente da Bíblia na vida de um cristão, como que ela diminui os riscos de comportamentos que são destrutivos, que são pecados, né? Comportamentos pecaminosos, inclusive, como que ela aumenta os comportamentos que são desejáveis de um filho de Deus, compartilhar a fé, memorizar as escrituras, discipular outras pessoas. O que é isso? Cuidar da vida espiritual de outras pessoas. Na aula 2 nós vimos como é feita a construção de um hábito, né? Tomara que você já tenha identificado aí qual é o melhor momento do seu dia para ler a Bíblia, qual é a deixa que você vai usar, né? Determinado mesmo no seu coração que você vai seguir isso por pelo menos um mês, né? Sem desistir, sem desanimar, crê que o Senhor Jesus é contigo nessa missão. E hoje a gente vai para uma parte muito prática, bem prática mesmo. Queria que você prestasse bastante atenção e anotasse, se possível, para você poder realmente colocar em prática e ver o resultado, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai ler a Bíblia é definir uma tradução que seja possível de você entender, né? Hoje nós temos o privilégio de viver um tempo em que há mais de uma tradução da Bíblia. Nós não temos apenas a Bíblia, mas temos a possibilidade de escolher em que tradução a gente vai ler, né? Para quem não está muito familiarizado com isso, nós temos na Igreja da Graça, a gente usa a tradução do João Ferreira de Almeida, né? E ela tem a Almeida Revista e Corrigida, tem a Almeida Revista e Atualizada. Então são aquelas traduções com um português um pouco mais antigo, que para muitas pessoas é uma delícia de ler, porque remete ao tempo de conversão, os versículos que você já tem memorizado são nessa tradução. Mas para outras pessoas, essa não vai ser a tradução que ela vai ter uma capacidade de compreensão boa, porque depende às vezes do nível de escolaridade, né? Então, às vezes, lendo aquele português mais antigo, vai trazer uma dificuldade para aquela pessoa entender o que ela está lendo. E aí, existem traduções mais atualizadas. A gente tem a NVI, que é a nova versão internacional, e tem a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ivna, mas eu gostaria de continuar tendo na igreja a Bíblia igualzinho a do pastor. Eu tenho duas. Eu tenho uma que eu leio em casa para estudar, que eu prefiro a NVI, mas na igreja eu tenho a Bíblia do Fala Amigo, né? Que é a Bíblia que a Igreja da Graça usa. Então eu trago para o culto uma, mas eu estudo com outra. Porque me dá a sensação que eu tenho, vou te dizer assim, é uma familiaridade. Quando eu leio uma carta de Paulo, escrita numa tradução atualizada, eu sinto como se eu estivesse lendo a carta de alguém conhecido, porque eu não tenho que fazer um esforço tão grande para entender aquilo. Então, a primeira coisa seria você pensar numa tradução que, para você, facilite o entendimento e a compreensão daquilo que você vai ler. Uma outra coisa que você precisa pensar também, quando for definir ali a tua leitura bíblica, é uma leitura sequenciada. Parar com esse negócio de abrir a Bíblia, botar o dedinho lá, eis que o Senhor quer falar comigo, esse versículo aqui. Porque normalmente quando sai um versículo ruim, tu pula fora, filho do diabo, opa, não era esse que Deus queria falar comigo não, né? Você fica procurando. Então vamos escolher e vamos fazer uma leitura sequenciada. Eu vou fornecer para vocês, todo mundo que se inscreveu, né, que está assistindo a aula porque se inscreveu, vai receber pelo WhatsApp dois PDFs. Vou mostrar para você aqui na tela. Um é o rastreador de leitura do Novo Testamento. Olha que gracinha que ele tá. Você tem aí os livros da Bíblia, do Novo Testamento, separados por tópicos, né? Os evangelhos, o livro histórico, as cartas e os capítulos de cada livro. Então, à medida que você for lendo, eu li Mateus capítulo 1, eu vou lá e marco e eu vou pegar um livro de cada vez.
repare, ao invés de ficar lendo um pedaço de uma história aqui, um pedaço da outra história ali, eu vou pegar um livro por vez e vou ler ele em todo. Eu não estou dizendo que você vai ler um livro da Bíblia num dia. Não é isso. Você pode gastar 2 meses para ler um livro só. A gente vai conversar sobre essa coisa do ritmo. Mas o importante é que você tenha uma sequência. Por que é importante ter uma sequência? Porque você vai começar a ler aqueles versículos que você sabe de memória dentro do contexto em que eles foram escritos. Isso vai dar para você uma conexão entre uma coisa e outra, né? Então eu recomendo, se você nunca tentou ler a Bíblia, se vai ser a sua primeira experiência, se você tem pouca intimidade, eu recomendo que você comece por um evangelho. E eu te recomendo que comece pelo Evangelho de João, porque é aquele em que Jesus vai ser apresentado. Que João escreve o tempo todo, do início ao fim do seu evangelho, mostrando quem Jesus é. E ele diz que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, para quem nunca leu, eu recomendo que comece por João. Ivna, eu já li João, estou começando um pouquinho. Leia Marcos, que tem os milagres de Jesus todinhos. E depois você pode intercalar, ler um evangelho, ler uma carta, vai para outro evangelho, né? Lê o livro de Atos. E pode também, para quem está iniciando, mesclar, né? Terminou um livro do Novo Testamento, vai ali para Provérbios, vai para Salmos. Mas eu te diria que enquanto a leitura da Bíblia não estiver engrenada, não tivesse transformada num hábito, como nós dissemos na aula anterior, que você não fosse lá para o começo, para o Antigo Testamento, porque pode ser que seja muito desafiador e que você se desanime, né? Como é que você vai fazer aquelas conexões entre aquilo que está dito naquela época e a sua vida nesse momento? Talvez isso sirva como uma barreira, num momento em que a gente quer que a coisa flua, que a coisa ganhe ritmo, né? Então eu te recomendo, nunca fez, então comece lá pelo Novo, vai mesclando. Você vai receber um rastreador desse do Novo Testamento. Tem do Antigo aí para a gente mostrar? E do Antigo também, olha que lindo ele tá. Então tem o Pentateuco, nós dividimos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tem os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. Você imprime esse material, mantém consigo. E à medida que você for completando cada capítulo, você vai marcando e vai conseguir ter uma noção do quanto da Bíblia você já leu. Dessa forma, né? Uma forma intencional. E para começar, como é que começa? Antes de mais nada, ore. Por quê? Porque a Bíblia ela não é um livro de historinha, né? E se você ler sem orar, vai se transformar num livro de historinha. Ela precisa ser a palavra de Deus revelada ao seu coração. Então, ore. Busque o Espírito Santo de Deus. Peça a Ele que te revele a palavra, que traga sabedoria, que traga entendimento. E aí, então, comece. Você já vai ter definido qual é o livro que vai começar. E aí você vai começar. Quanto que eu tenho que ler, Ivna? Quanto você acha que você consegue ler para entender? Né? Então, a Bíblia ela é dividida em livros. Os livros são divididos em capítulos e os capítulos eles são divididos em tópicos, né? Aqueles tópicos eles não estão no original, eles foram colocados ali para facilitar da gente encontrar. Será que eu consigo ler esse tópico inteiro? Então eu estou lendo João, eu vou lá pegar um tópico da multiplicação, então eu vou ler aquele tópico da multiplicação. Ivna, eu acho que dá para render mais do que isso, eu vou ler 2. Esse ritmo você é que vai imprimir a sua leitura da Bíblia. Veja, a gente não está aqui num desafio de quem vai ler a Bíblia mais rápido, de quem vai terminar a leitura da Bíblia completa primeiro. Isso pouco importa. Eu tive um amigo que uma vez estava lendo a Bíblia em, eu acho que era 6 meses, o plano de leitura. Então ele tinha um monte de capítulos por dia para dar conta, né? Ele tinha que ler não sei quantos de manhã, não sei quantos à noite. E um dia ele encontrou com um missionário, ele me contou isso. E contou, né, que ele estava nesse propósito. O missionário olhou para ele e falou assim, irmão, para que isso? Se você ler um versículo por dia, mas aquele versículo Deus revelar ao seu coração, está mais do que suficiente.
Então você não precisa ter essa agonia de dar conta do negócio, mas você precisa ler, parou ali num versículo que falou ao teu coração, né? Que você sente que ali Deus está falando contigo, que Ele está abrindo o teu entendimento, para ali, não precisa seguir. Às vezes você vai ficar 2, 3 dias no mesmo capítulo, no mesmo tópico, não tem problema. Isso quando a gente lê Provérbios e Salmos, nossa, acontece demais, porque parece que cada frase que tem ali tem uma vida, um ensinamento diferente. Então não se preocupe com o tempo, se preocupe em ler, com a constância. A constância é mais importante do que a coisa do ritmo, né? Imagine que é uma maratona de fundo, que a gente chama no atletismo. Quando você corre 100, 200 metros rasos, 400, o que importa é a velocidade. Mas quando você corre 10 mil metros, não é a velocidade que importa, é a constância. Se você for muito rápido no começo, você pode não conseguir chegar ao final da prova. Então, ganha aquele que tem a maior constância. É importante você ter isso em mente quando você começar a ler. Vou te dar um exemplo. Esse ano eu comecei a ler com os meninos o Evangelho de João. Nós lemos João inteiro e nós estamos indo para o final de Atos. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses e meio para ler menos de 2 livros da Bíblia. Estou importando? Não. Para mim já é o máximo. Nós já lemos um livro inteiro e estamos para terminar o próximo livro. Mas cada dia com uma palavra revelada, cada dia com um ensinamento, cada dia sentindo Deus falar algo ao coração, né? E aquela palavra fica no coração das crianças durante o dia, ela vai e volta, é como um animal que rumina, né? A gente lembra de novo, mastiga aquilo, engole. O ritmo está ótimo, eu não tenho pressa, eles têm a vida inteira para ler a Bíblia, o que importa é que a gente está lendo. Então tenha serenidade nisso, para você não ficar desesperado, querer pegar aqueles planos de leitura. Por isso que eu não estou te oferecendo um plano de leitura, eu estou te oferecendo um rastreador. Ele vai funcionar para qualquer pessoa, independente do ritmo de leitura dela. E aí você vai lendo e vai grifando. É legal você ler com um lápis de cor, um giz de cera, um marca-texto, sei lá o que você tiver. E vai marcando, poxa, isso aqui saltou aos meus olhos. Risca ali. Se a sua Bíblia tem espaço para fazer um rabisco na lateral, eu tenho essa aqui que tem, ó. Ela tem mais espaço, ó, nas laterais. Dá para ver? Você consegue puxar aí, Moisés? Você tá vendo aí, ó? Na lateral dá para escrever. Então eu vou grifando e vou puxando uns rabisquinhos. É uma forma de estudar a palavra de Deus, né? Ah, Ive, na minha Bíblia não dá para fazer isso. Não fica triste não, não faz. Eu vou te ensinar um outro jeito, né? E agora, eu vou falar sobre uma coisa que eu acho que é a mudança mesmo dessa rotina de ler a Bíblia para você. Cientistas lá da Universidade de Princeton e da Califórnia fizeram um estudo em 2014 e eles identificaram que estudantes que escrevem manuscrito aprendem mais do que estudantes que digitam ou que tiram foto ou que não fazem nenhuma dessas coisas. Porque a mobilização que você faz no teu cérebro para escrever, daí você está tendo que transformar aquilo que você aprendeu em uma frase sua, ela cria esse ensino, esse aprendizado de maneira mais estável na sua mente. Então, é legal você escrever. Vou te dar uma dica que é dica de ouro. De tudo que eu falei nessa aula, essa é a dica de ouro. Compre um caderninho. Esse aqui tem 96 páginas, ele dá para 6 meses. Ele custou R$ 5,49, tá? Então, tu não vai me dizer que tu não tem dinheiro para comprar um caderno, porque ele custou R$ 5,49 e ele ainda é capa dura. Se ele fosse aquelas capa mole, ele ia ser mais barato ainda, mas eu não achei. E aí você vai pegar o seu caderninho e vai numerar, desculpa. Tá, então você vai numerar cada dia do mês no seu caderno. Eu vou virar a página, tá? Vai tremer um pouquinho, mas já vai, ó. Tá vendo? Você vai numerar o mês inteiro, até o final. Você vai fazer isso no teu caderninho todo.
Deu para pegar? Tá. Então, beleza. Comprei meu caderno, numerei do dia que eu vou começar para frente. Cada dia que eu ler a Bíblia, eu vou escolher um versículo ou um trechinho daquele pedacinho da leitura que eu fiz naquele dia, que Deus ministrou ao meu coração, que me trouxe um entendimento. Eu vou copiar aquele versículo. Como que a gente copia, gente? Não é olhando uma palavra de cada vez e copiando, né? Eu leio o versículo inteiro e eu começo a escrever até onde eu consigo lembrar. Eu não lembro a segunda parte, aí eu vou lá e olho. Isso aí já é um exercício de memorização, tá? A cópia não é aquela transcrição letra por letra, né? Já é uma coisa para você memorizar. Então eu copiei o versículo todinho aqui no meu caderno. Depois eu vou escrever, aí pode ser com outra cor de caneta, pode ser com lápis, do jeito que for mais fácil para você. O que eu entendi daquele versículo? Poxa, olha, eu entendi isso assim, Deus falou comigo dessa maneira. Ivna, eu não sei escrever. Amiga, amigo, não é para ninguém. Você não vai publicar isso não. Não vai virar um livro. Você não vai ter que dar para ninguém ler. É o seu diário com Deus, é para você entender. Então não importa se você escreve bem, se você escreve mal. O negócio é assim, você consegue entender o que você escreveu? Tá ótimo. A letra pode ser do seu jeito, se tem erro, se não tem de português, aí não tá na proposta. Sabe, é só uma forma de você, quando você faz esse movimento de explicar para si mesmo aquilo que você está aprendendo, você aprende de verdade. E aí você vai escrever. Vai ter momento que você vai escrever a página inteira. Vai ter outros que você vai escrever 3 linhas só. Não tem problema. Nós não estamos preocupados com a quantidade. A gente está preocupado aqui com você usar a sua mente, a sabedoria que Deus te deu, para registrar aquilo que Ele tem falado ao seu coração. E aí, cada dia você vai fazer isso, né? Escreve o versículo de tudo que você leu naquele dia. Qual foi o que mais chamou a atenção? O missionário R.R. Soares, ele usa uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim, a palavra abre. Ela salta aos nossos corações. E é de verdade isso que acontece. Você já leu aquilo 10 mil vezes. Exagero, né? Lógico. Você já leu aquilo 100 vezes. Mas um dia você lê de um jeito diferente. Você fala, como que eu nunca percebi isso aqui antes? É o Espírito de Deus falando ao seu coração naquele momento. Te dando uma bagagem que vai servir para brotar a fé no teu coração. Então copia aquele versículo e escreve o que você entendeu dele. E a dica de ouro é essa, por quê? Porque no dia em que você não fizer, a página vai ficar em branco. Não é para ir adiantando. Por isso que eu estou te falando que você vai numerar com antecedência. Você vai numerar o mês inteiro. Então esse aqui eu comprei para fazer com vocês. Eu numerei até o dia 31 de julho. Tá? Eu comecei no dia 1º de julho. Ele está aqui preenchido, bonitinho, até a data de hoje que eu estou gravando. E o dia que eu falhar, aquela página tem que ficar em branco. Eu vou recomeçar no dia seguinte, na data correspondente. Ivna, mas é desperdício de folha. Não, não é. Porque quando terminar um mês e você folhear o seu caderno, você vai ter uma noção exata do que você conseguiu e do quanto você ainda precisa avançar. Porque às vezes você não faz esse tipo de registro e você pensa assim, não, mas eu leio a Bíblia bastante. Talvez o seu bastante seja só 3 vezes na semana. 3 vezes na semana num mês vai dar 12 dias. 12 dias é menos da metade do mês. Aí você não vai entrar naquela pesquisa da aula 1, que mostra o poder da leitura da Bíblia 4 vezes ou mais por semana. E você vai começar a se perguntar assim, nossa, mas eu leio e não muda nada? Não é, porque você não leu o suficiente. E você não tem consciência de que não leu o suficiente. Então faz o caderninho e deixa em branco. Deixa mesmo, Ivna, mas se eu ficar uma semana sem ler a Bíblia, deixa 7 páginas em branco. E essa constatação assim, visual, da tua preguiça, desculpa ser sincera, da tua preguiça, vai ter um impacto positivo sobre a sua leitura da Bíblia. Você vai ficar constrangida.
Vai mesmo, eu já fiz essa experiência, eu estou te dizendo porque eu já fiz. E é um constrangimento, é uma vergonha de olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, tem uma semana que eu não ouço a tua voz. Onde é que eu estava nesse tempo? O que eu estava buscando que eu não estava ouvindo ao Senhor? Que tipo de Marta eu tenho sido correndo de um lado para o outro? Né? Que justificativas são essas? E às vezes você sai de férias e tira férias de Deus também, volta lá um mês depois, tem uma linha escrita. É constrangedor, mas é uma culpa que você precisa sentir naquele momento. Ela vai te trazer convicção de pecado, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, você vai confessar o pecado a Deus e vai ter capacidade, né, recebendo o perdão, de levantar e de começar de novo. Não é para te ficar acusando, né? Ai, meu Deus, eu não valho nada, eu não consigo, por mais que eu tente, eu não vou conseguir. Não, não é para isso, né? Mas quando a gente vê onde caiu, a Bíblia não diz isso, que você tem que olhar onde caiu, volta lá, olha onde você caiu, levanta e segue o negócio direito. É para isso, é para a gente ter uma noção de como que a gente está e poder continuar da melhor forma. Então essa é a dica de ouro, né? O caderno de registro, por dia, deixando as páginas em branco, dos dias em que você não fizer. E a última dica é para você fazer correlações. Como assim, Ivna? Você está lendo um versículo aqui e você lembrou que tem um outro trecho da Bíblia que fala sobre isso também. Às vezes você está lendo no Antigo Testamento e lembra do Novo, ou o contrário, ou de um salmo, ou de um provérbio. Coloca esse que você lembrou por escrito aqui também. É uma correlação, você está fazendo um link. Isso também para a aprendizagem, ó, excelente. Outra coisa, você está lendo aqui e você lembra, fala, nossa, mas tem um louvor que foi inspirado nesse trecho aqui da Bíblia. Poxa, eu lembro desse louvor. Anota o nome do louvor e durante o dia você canta aquele louvor. Aquilo vai servir também para fixar aquela ideia, né? Para aquele ensino que Deus ministrou ao teu coração, ele vai fixar. Outra coisa, você vai terminar de ler a Bíblia e vai orar sobre aquilo que Deus te mostrou. Deus, hoje o Senhor me ensinou isso. Eu sei que eu preciso, eu tenho errado, eu tenho sido falha. Confesse um pecado que Deus te revelar. Né? Peça força naquilo que você se mostrar fraco. Agradeça se Ele te mostrar que você já foi daquele jeito e hoje você, pela graça dEle, consegue fazer diferente. Então, a oração também, ela vai sintetizar isso que você aprendeu, que Deus te ensinou. E uma última dica, compartilhe com outra pessoa. Porque todas as vezes que você ensina, você aprende. Não é todos os dias e tal, mas tem algumas pessoas, alguns amigos, de repente o cônjuge, o filho, com quem você possa compartilhar uma vez na semana, 2 vezes na semana, de tudo que você aprendeu, o que foi mais expressivo. Você fala, poxa, fulano, eu estava lendo aqui, li o versículo tal, mas Deus falou tão forte ao meu coração sobre isso, eu estou tão feliz com isso que eu aprendi, porque vai ser mais uma forma de você solidificar esse aprendizado. É isso. É prático, é objetivo, mas é o que vai funcionar. Então vamos revisar? Escolha uma tradução que seja possível de você entender, tá? Para você não ficar perdido. Use o rastreador e defina um livro de cada vez, ao invés de ficar lendo pingadinho aqui. Se você não tem costume, comece pelo Novo Testamento. Percebeu que engrenou, vai mesclando o novo com o antigo, priorize salmos, provérbios, para você ter uma noção de temporalidade, para você ver o contexto em que as coisas foram escritas. Ore antes de começar, leia grifando, estabeleça o seu ritmo, sem ser muito corrido, sem precisar prestar conta do quanto que você está lendo para qualquer pessoa. Né? Então pode ser pouco por dia, mas tem que ser um pouco todos os dias. Use um caderno de registro, numere ele com os dias do mês. Escreva o versículo que saltou aos seus olhos, escreva o que você entendeu daquele versículo. Se você, porventura, não fez naquele dia, deixe em branco, salta a folha, no final do mês você vai avaliar como foi o seu andamento e vai ter noção de se você precisa se empenhar mais, né? Ou se está direitinho. Faça conexões daquilo que você leu.
com versículos da Bíblia que já estão na sua memória, com louvores, fazendo a oração ao final de cada leitura bíblica e compartilhando aquilo que você aprendeu com outra pessoa. Ivna, eu não tenho ninguém com quem compartilhar. Ah, amor, tu tem rede social? Fica compartilhando um monte de coisa que não presta para nada? Compartilha a palavra de Deus. Tira a foto lá do seu caderninho. Ah, Ivna, eu escrevo muito mal. Tira a foto do versículo bíblico, escreve lá. Meio de compartilhar você tem, eu tenho certeza. É isso. Esse é o nosso material da nossa terceira aula. Eu vou orar por você e eu tenho certeza que você vai me contar testemunho desse negócio, que vai mudar a forma de você se relacionar com a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos lá? Deus, obrigada, Senhor. Mais uma aula concluída, mais um ensinamento recebido da tua parte. Que junto com esse ensinamento o Senhor traga força para essa pessoa, para ela colocar em prática, para ela viver isso de verdade e ver os resultados na vida dela. Em nome de Jesus eu a abençoo, que toda a capacidade, toda a habilidade de que essas pessoas precisam seja derramado sobre elas. Em nome de Jesus eu as abençoo. Amém. E graças a Deus. Olha, eu tenho uma novidade para você. Amanhã é a nossa quarta e última aula. E ela não vai acontecer nesse horário habitual de 7 da manhã, horário do Amazonas, 8 da manhã, horário de Brasília. Ela vai acontecer de noite. 8 horas da noite, 20 horas no horário do Amazonas e 21 horas no horário de Brasília. Por quê? Porque ela vai ser ao vivo. E a gente vai poder interagir. Além do fechamento que eu vou trazer para você, a gente vai poder conversar sobre as dúvidas, sobre as dificuldades, sobre as impressões que vocês tiveram. Então, tanto pelo WhatsApp, mas preferencialmente nós vamos abrir uma caixinha de perguntas no Instagram das Mulheres que Vencem AM e um post no Facebook das Mulheres que Vencem AM, onde você vai poder mandar ali antecipadamente, né, terminada essa aula, isso já vai estar no ar, você vai poder mandar as suas impressões, as suas dúvidas, as suas dificuldades, aquilo que você não entendeu direito ou alguma outra sugestão que você queira dar para ser o assunto da nossa aula de encerramento. Vai ser ao vivo, 20 horas horário do Amazonas, 21 horas horário de Brasília. Eu espero por você. Tá bom? Muito bom estar contigo nessa maratona. Tenho certeza que nós estamos crescendo, como Pedro diz, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo, até amanhã de noite.